Você está preparado para enfrentar uma das narrativas mais perturbadoras da Bíblia? Já quero alertar que este vídeo contém relatos fortes e que podem te chocar. Se decidir prosseguir, já tenha em mente disso. Mas como recompensa, você terá lições importantes na sua caminhada de crescimento espiritual. Fique até o final do vídeo para entender todos os detalhes. Vamos abordar essa história de uma forma direta e clara, extraindo ao máximo os ensinamentos espirituais envolvidos. Antes de começar, eu só quero pedir que já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você sempre receberá em primeira mão nossos conteúdos e continuará crescendo no seu entendimento espiritual. Recado dado. Agora vamos para o vídeo. O livro de Juízes retrata um período caótico na história de Israel, caracterizado pela ausência de liderança central e por uma anarquia espiritual evidente. A frase recorrente, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25 sintetiza a desordem social e moral que dominava o povo. Essa falta de direção divina e humana abriu as portas para a idolatria, a violência e a degeneração ética, transformando Israel em um palco de tragédias. O pano de fundo histórico é crucial para compreender o nível de degradação descrito em Juízes 19:21. O povo de Deus, que deveria ser um exemplo de justiça e santidade, estava afundado em práticas que rivalizavam com as nações pagãs ao redor. Esse cenário não apenas evidencia a falha humana, mas também destaca a necessidade de uma conexão ininterrupta com os princípios divinos para evitar o colapso social. A narrativa começa com a decisão de um levita de buscar sua concubina, que havia partido para a casa de seu pai após uma desavença. Esse ato revela uma relação marcada por conflitos e uma sociedade que tratava as mulheres como propriedades, em vez de indivíduos com dignidade própria. A recepção calorosa do sogro, que insiste em prolongar a estadia, contrasta fortemente com os eventos sombrios que estão por vir. Finalmente, o levita decide partir. Mesmo tarde do dia, uma decisão imprudente que simboliza a negligência espiritual e emocional predominante. O desenrolar dessa viagem prenuncia tragédias, evidenciando como pequenas escolhas em um contexto de afastamento de Deus podem resultar em consequências devastadoras. A cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim, se torna o palco de um dos episódios mais sombrios da Bíblia. O levita e sua comitiva encontram abrigo na casa de um velho hospitaleiro, mas a hospitalidade é interrompida pela chegada de homens perversos da cidade, que cercam a casa e exigem violentamente que o levita seja entregue para abuso. Juízes 19:22. Esse comportamento ecoa o pecado de Sodoma, revelando a extensão da decadência em Israel. Ao invés de proteger sua concubina, o levita a entrega à multidão para salvar a si mesmo. O que ela passou durante aquela noite foi uma situação extremamente terrível e dolorosa, o que ocasionou sua morte, deixando claro a tragédia de uma sociedade que se afastou completamente dos valores do Senhor. Esse momento, embora difícil de compreender, reflete a degradação moral de uma nação sem direção espiritual. O fato que ocorreu com a concubina não termina apenas como uma tragédia pessoal, mas se torna o catalisador de uma crise nacional. O levita, em um gesto impactante e horrível, corta o corpo de sua concubina em 12 partes e as envia às tribos de Israel. Juízes 19:29. Esse ato chocante serve como um chamado urgente à ação, provocando indignação e unindo as tribos para confrontar a injustiça em Gibeá. As tribos se reúnem em Mispá, demandando que os benjamitas entreguem os homens culpados pelo crime. No entanto, a tribo de Benjamim recusa, preferindo proteger os criminosos, o que leva a uma guerra civil devastadora.
Esse momento reflete como a recusa em confrontar o pecado pode dividir e destruir comunidades inteiras. A batalha entre as tribos de Israel e Benjamim é marcada por uma grande violência, resultando em uma das maiores tragédias da história de Israel. Os primeiros confrontos mostram a força dos benjamitas, mas as tribos de Israel, persistentes, conseguem derrotá-los, dizimando quase toda a tribo. Apenas 600 homens escapam para as montanhas, deixando Benjamim à beira da extinção. Juízes 20:47. Após a guerra, um sentimento de arrependimento toma conta de Israel. A possibilidade de perder uma tribo inteira desperta um remorso coletivo. No entanto, em vez de buscar orientação divina, eles escolhem medidas desesperadas e humanas, perpetuando o ciclo de injustiças e tragédias. A guerra expõe a necessidade de reconciliação com Deus como o único caminho para restaurar a paz e a unidade. Com a tribo de Benjamim à beira da extinção, as tribos de Israel elaboram soluções extremas para repovoar a tribo. Primeiro, elas descobrem que os habitantes de Jabes-Gileade não participaram da guerra e, em resposta, enviam um exército para exterminar os homens e mulheres casadas da cidade. As jovens sobreviventes são dadas aos benjamitas como esposas, Juízes 21. Essa ação, embora planejada para remediar o problema, resulta em mais derramamento de sangue e sofrimento. Ainda insatisfeitas, as tribos permitem que os remanescentes de Benjamim capturem mulheres durante um festival religioso em Siló. Essas mulheres, raptadas de forma violenta, se tornam esposas forçadas, perpetuando o ciclo de opressão. Esses eventos mostram que, sem a orientação do Senhor, até mesmo as tentativas de reparação podem gerar novas injustiças. A história de Juízes 19:21 não é apenas um relato de horror e caos, mas também um chamado à reflexão sobre a natureza humana e a necessidade de liderança divina. A frase, "cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos", encapsula a raiz dos problemas. Uma sociedade sem submissão a Deus. Essa narrativa serve como um alerta sobre as consequências de decisões baseadas em orgulho, justiça própria e afastamento espiritual. Ela desafia os leitores a buscar responsabilidade, valorizar a vida humana e reconhecer a importância de estar alinhado aos princípios do Senhor para evitar os erros catastróficos, como registrado em Juízes 19. Compartilhe sua visão nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como a Bíblia revela as verdades mais profundas sobre nossa existência. Sua mudança de vida começa aqui.